Tudo bem? Vamos agora dar continuidade aos movimentos retilíneos uniformes, tá? Sendo que na primeira parte nós falamos sobre, de modo geral, esse tipo de movimento. Nós falamos relacionado quando o corpo está em repouso ou em movimento, e falamos também relacionado com a velocidade média, que sempre é igual a ΔS sobre ΔT. Agora vamos começar a falar sobre a função horária, né, do movimento retilíneo. Já começamos a falar um pouco sobre essa forma de movimento. Agora vamos utilizar ela em outras atividades em que se pode calcular exatamente quanto tempo um carro ou um móvel qualquer ele pode chegar no seu destino. Por exemplo, eu posso saber em 5 minutos qual vai ser a sua posição. Ou então eu posso saber em 10 metros qual o tempo que ele vai percorrer para chegar a um objetivo. Então vamos começar com essa aula para tirar dúvidas relacionadas com esses itens, tá? Então vamos começar com o movimento retilíneo uniforme, a sua definição. Quando nós falamos sobre o movimento retilíneo uniforme, em qualquer instante ou intervalo de tempo, a velocidade é sempre igual, é sempre a mesma. Só que nesse exemplo aqui, nós podemos observar que temos, por exemplo, né? Nós temos aqui um carro, sendo que esse carro ele desenvolve uma velocidade em torno de 100 km por hora, de 0 a 10 metros em 2 segundos. Só que, a partir do momento que ele passa para 20 metros, ele vai continuar com a mesma velocidade, ou seja, 100 km por hora em 4 segundos. Ele, em 6 segundos, ele alcançou 30 metros, mas continuou com 100 km por hora. Resumindo, ele vai, no caso, percorrer uma determinada posição, em determinada estrada, sendo que não importa em quanto tempo ele vai percorrer e qual a distância, mas sempre ele vai ter a mesma velocidade, que é aqui em torno de 100 km por hora. Então, é por isso que é chamado de movimento retilíneo uniforme. Então, sendo que a velocidade escalar, ou seja, né, aquela que pode ser representada através de um número e acompanhado de uma grandeza, ela é sempre constante em qualquer instante ou intervalo de tempo. A velocidade escalar média no movimento uniforme sempre será igual a instantânea. O que é a velocidade instantânea? É aquela velocidade, o momento em que você analisa a velocidade de um veículo. Então, por exemplo, se você olha um velocímetro, se ele estiver marcando ali 80 km por hora, aquilo é uma velocidade instantânea naquele momento. Se você olhar ele depois de 4 horas, ele pode estar ainda com 80 km por hora. Mas só que, às vezes, ele pode desenvolver uma velocidade maior, ele pode ser a 120 km por hora, ou ele pode reduzir em torno de 50 km por hora. Então, sendo que a velocidade média é igual à velocidade inicial, cuja fórmula vocês já conhecem, que é ΔS, que é a posição do móvel no decorrer do tempo, dividido por ΔT, que é a variação desse tempo. A função horária, que vocês já conhecem e que eu já falei com vocês a respeito, é o que? É também chamado de sorvete, né? Sorvete, ou seja, né? A posição do móvel é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tipo de movimento. Novamente, os movimentos podem ser retrógrado ou progressivo. Movimento retrógrado é quando o móvel se movimenta no sentido contrário à da posição da trajetória. Então, por exemplo, nós temos aqui um vetor em que vai de 1 até 5. Sendo que você nota que esse rapazinho aqui, que ele está com uma calça azul, ele está em sentido contrário ao vetor. Então, ele tem um movimento retrógrado, porque essa velocidade é menor que zero. Mas, em compensação, nós temos esse outro rapaz aqui, né,
que tem uma calça que é uma cor meio avermelhada, em que ele está no mesmo sentido do vetor. Então, a velocidade dele vai ser maior que zero. Então, se fala que esse movimento ele é progressivo. Vamos a alguns exercícios de fixação para vocês poderem fazer as atividades que eu vou passar para vocês, tá? Então, por exemplo, nós temos uma função horária aqui, já foi dada a função horária, em que nós temos a posição, que é igual a 10 mais 3 vezes t, válida no Sistema Internacional de Medidas, tá? Eu quero que determine o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Se vocês sabem a fórmula, vocês vão saber exatamente qual é o valor do que? Do espaço inicial. É só você olhar aqui o valor da sua posição, não precisa nem fazer cálculo, que é igual ao quê? É igual a 10 metros. Ou então vamos que? Relacionado com a velocidade. A velocidade já tem aqui, é 3 metros por segundo, vezes t. Por que vezes t? Porque eu não dei ainda relacionado com o quê? Com o tempo. E o espaço em 5 segundos? Nesse caso, no lugar do t, você vai colocar esse 5 segundos. Aí é só você fazer o quê? Você vai multiplicar, depois vai somar esse valor. E o instante em que S é igual a 31 metros? No lugar do S, vocês vão colocar 31, para que vocês possam achar o instante, que é t. Resolução. Então, vamos lá. Posição inicial é igual a 10 metros e a velocidade dele é igual a 3 metros por segundo. O movimento é progressivo. Como é que eu vou saber que o movimento é progressivo? É só você ver esse sinal mais. Se tiver um sinal menos, ele é retrógrado, tá? Agora vamos ao B. O espaço em 5 segundos. Lembra que eu falei para vocês? É só você colocar no lugar do T, você bota esse 5. Então vai ficar S é igual a 10 mais 3, que é igual aqui, ó, a função horária que foi dada, vezes 5, que é a que está pedindo aqui, 5. Então vai ficar 10 mais 15 é igual a 25. Por que esse 15? 3 vezes 5. Agora vamos relacionar o instante, que S é igual a 31. Eu estou querendo saber o que? O instante, o tempo. Então, no lugar do 31, que é a posição do móvel, eu vou colocar 31, que é igual a 10 mais 3 vezes t. Então, sendo que eu sempre falo o seguinte, tudo que tiver incógnita, você vai colocar na primeira parcela, e sem incógnita, só em número, você vai colocar na segunda parcela. Então, vai ficar 3t, que é igual a 21. Então, t, que é igual a 7 segundos. Então, o instante em que S, a posição dele, é igual a 31 metros, ele vai alcançar em 7 segundos. Agora vamos começar a trabalhar com gráficos, né? Vamos começar a conhecer os gráficos. Você vai olhar para ele e você vai saber exatamente o que está acontecendo ali naquela situação. Sendo que a utilização de gráficos é uma poderosa arma para a interpretação de dados, mostrando a evolução do tempo e as grandezas, como o espaço e a velocidade. Então, vamos começar com a posição em relação ao tempo. Então, aqui vocês podem observar que nós temos um vetor na vertical, em que temos a posição inicial, em que começa o seu movimento, essa linha aqui, ó, que está cortando, tanto que a posição como o tempo. Temos S1 até chegar a S2. E aqui nós temos um vetor na horizontal, em que temos T1 e T2. Esse aqui, no caso, é T0, tá? Só que eles não demonstram. É o encontro, obviamente, do que? Dos dois vetores. A fórmula é: a posição do móvel é igual à posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. Então, vocês olham que a partir do momento em que existe uma linha que está cortando tanto a posição relacionada com o tempo e está crescente, a velocidade ele é maior que zero, o movimento ele é progressivo, tá? E ao contrário, quando nós temos a posição do móvel igual à posição inicial menos a velocidade vezes o tempo. Ou você só olhando essa situação, essa fórmula, você olhando menos, você sabe que é progressivo. Mas se não tiver isso aqui, mas tiver somente o gráfico, e você notar que existe o quê?
um vetor que está em ordem decrescente, tá? Então, nesse caso, eu sei que o movimento ele é retrógrado. Novamente, quando eu estiver um vetor ou uma linha subindo, a velocidade é maior que zero, é progressivo. Quando a linha estiver descendo, o movimento ele é retrógrado. Vamos a uma outra atividade em que nós podemos trabalhar com esse gráfico, tá? Então, vamos lá. Com base no gráfico referente ao movimento de um móvel, podemos afirmar que, vamos lá, letra A função horária do movimento é S é igual a 40 mais 4 vezes T. Então, vamos ver se é isso? Vamos lá. A posição do móvel inicial é igual a zero? Não. A posição do móvel inicial é igual a menos 40. Não é 40, é menos 40, tá? Mais 4 vezes T. E a velocidade? Então, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai pegar esse número 80, tá? Menos 40 dividido por 30. Mas só que agora não ocorre necessidade de você fazer esse cálculo, não. A única coisa que vai importar aqui é que você olhou que isso aqui não é 40, é menos 40. Então, você vai anular isso aqui, tá? Então, essa não é a alternativa correta. B. O móvel tem velocidade nula em T igual a 20 segundos. A velocidade nula é quando ele estiver aqui nesse vetor que corresponde de zero, tá? Então, quer dizer que o móvel passa pela origem em S igual a 20? Não. O móvel é essa linha aqui, ó, o movimento dele é essa linha vermelha. Então, quer dizer que a sua velocidade ele é nula, ou seja, a partir de zero, quando ele passa por ou em 10 segundos, não em 20, é em 10. Sempre quando eu falar sobre velocidade nula, é o momento que está em zero, tá? E esse é o movimento do móvel, ok? Então, está errada. O móvel passa pela origem em 20 segundos. Então, vamos ver se ele passa pela origem em 20 segundos. Então, ele passa pela origem... Não, ele passa em 10 segundos, tá? A velocidade é constante e vale 4 metros por segundo. Para vocês, no caso, saberem se vale 4 metros por segundo, você vai ter que fazer um cálculozinho. Olha só, é a resposta correta. Por quê? Vamos lá. Velocidade média é igual à velocidade final menos a inicial. Então, é 80 menos 40. Então, vai ficar menos com menos dá mais, né? Então, 80 mais 40, que é igual a 120, dividido por ΔT. O ΔT, nesse caso, é o quê? É 30 menos 0. Então, no caso, eu coloquei só 30. Então, 120 dividido por 30 é igual a 4 metros por segundo. Então, a alternativa D está correta. Letra E. O móvel inverte o sentido do movimento no instante T igual a 10 segundos. Inverter, ele retornar novamente à sua posição original. Ele não retornou, ele continuou até chegar, no caso, o quê? A 80 metros em 30 segundos. Ok? Muito bem? Agora vamos observar um outro gráfico aqui, que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Como no movimento uniforme, a velocidade linear, o que significa velocidade linear? É a mesma coisa que a velocidade escalar, tá? É a mesma coisa. É constante, positiva ou negativa. Então, se vocês olhando aqui, nós temos o gráfico, né? Nós temos aqui o vetor relacionado com a velocidade e o vetor relacionado com o tempo. Sempre quando eu tiver o movimento do carro acima de sua origem, então é um sinal que o movimento ele é progressivo, ele é positivo. Quando ele estiver abaixo de sua origem, ele é negativo ou retrógrado. Então vamos lá, o outro exercício de fixação. Dado a tabela abaixo, ou seja, está aqui do lado a tabelinha, tá? Eu quero saber qual é a função horária desse movimento.
Então, olha só, nós temos aqui a posição inicial e a posição final. Nós temos o tempo inicial e o tempo final. Então, como é que nós podemos calcular isso aqui? A função horária vai ser como? A posição do móvel é igual a... Ó, vai ter duas incógnitas, tá? Quando eu quero a função horária. A incógnita, onde vai botar só a letrinha, é a posição e o tempo, tá? Você só vai mexer com o quê? A posição inicial e a velocidade. Então, vai ficar a posição inicial, então você vai botar 2 mais a velocidade. Como é que eu vou calcular essa velocidade? Então, vai ser o quê? Vai ser posição final menos inicial. 11 menos 2, que é igual a 9. Dividido pelo tempo. 3 menos 0, que é igual a 3. 9 dividido por 3 é igual a 3 metros por segundo. Então, já sei qual é o valor da velocidade, que é igual a 3. Então, qual vai ser a função horária? Vai ser S, que é igual a 2, mais 3 vezes T. Professora, que 2 é esse? Essa aqui é a posição inicial, olha ela aqui, tá? E esse 3 é a velocidade média que você achou, que está aqui. E o gráfico representa a posição em relação ao tempo ou a velocidade em relação ao tempo. Então, é esse gráfico aqui. Nós temos aqui a posição dele, tá? Olha só, a posição inicial, né? 2, olha só. 2 em relação ao tempo. Decresceu o seu movimento. Então, por exemplo, a professora, eu posso botar no caso aqui 3? Pode. Você pode colocar no caso aqui, ó. Pode colocar o 3. Então, quer dizer que a posição inicial dele vai ser 2 e tempo igual a 0. Conforme vai passando o tempo, ele vai acontecendo o seu movimento progressivo, tá? E a velocidade? Na velocidade média, né, um movimento uniforme. Então, o que acontece? Através dessa linha aqui, olha, você nota que ela é paralela ao vetor relacionado com o tempo. Então, se ela é paralela, então o movimento ele é uniforme. Estou falando sobre velocidade média. Que 3 é esse aqui? Olha só o cálculo que nós fizemos, ó, relacionado com velocidade média. Tudo bem? Então, conseguimos fazer os dois gráficos. Vamos a uma outra análise aqui, tá, de um exercício que foi dado na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Essa aqui é só uma lógica, tá bom? Vamos analisar o gráfico, vamos ver qual a alternativa correta. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Olha só, 30 minutos. Então, aqui está dividido no gráfico. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 minutos. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância X percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio. Pelo gráfico, pode-se afirmar que, na sequência do passeio, a pessoa, o que ela fez? Ela andou, ela correu, ela parou, o que ela fez? Então, vamos lá observar isso aqui? Olha só. Primeiro momento. Vocês notaram o seguinte? Conforme que ela saiu de sua origem e depois de 5 minutos, ela alcançou o quê? Ela alcançou em torno de uns 300 metros. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está andando ou está correndo? Ela está andando, tá? Aí tem o segundo momento. O segundo momento, ela saltou rapidamente, olha só. Ela teve poucos minutos, de 10 a 15, ela conseguiu alcançar 1.800 metros. Então, ela estava o quê? Correndo. Aí, aqui, ficou o quê? Ficou uma linha constante. Se ficou uma linha constante, então é sinal que aconteceu entre 15 e 20 minutos. Não alterou em nada o quê? A sua distância continuou em 1.800 metros. É sinal que ela parou. Depois que aconteceu? Aí ela foi o quê? De 20 a 30 minutos, ela passou de 1.800 a 2.400. Ela é diferente desse 2 aqui, olha. Então, ela andou. Então, qual é a alternativa correta? Então, vamos lá.
Ela andou, correu, parou e andou. Então, qual é a alternativa? É a letra A. Vamos lá, uma outra atividade. Das 10 horas às 16 horas, a velocidade escalar de um automóvel variou com o tempo. O gráfico a seguir mostra a variação aproximada da velocidade em função do tempo, ou seja, a velocidade em função do tempo. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Então, vocês podem notar o seguinte que aconteceu, tá? Ele passou de 60 a 120 km por hora. Só que aconteceu que ele adquiriu uma velocidade escalar constante, depois ele parou. Depois ele continuou novamente com outra velocidade. Então, como é que eu vou conseguir calcular a velocidade escalar média desse automóvel? Aí nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar o cálculo da área. Qual é o cálculo? É a base vezes a altura. A base vezes a altura dividido por 2. Como é que nós fazemos isso? Então, vamos lá. Então, nós temos ΔS é igual a 2, que 2 é esse? Olha só, é a base aqui, foram quantas horas? De 10 a 12. 1, 2 horas. 2 horas, vezes a altura, que é igual a 60. Mais, por que mais? Não é só esse valor. É porque ele parou um pouquinho, depois ele continuou com outro valor de velocidade. Então, vai ser o quê? Vamos lá. Qual é, no caso, relacionado com a base? Quantas horas? De 13 a 16. 13, 14, de 14 a 15 e de 15 a 16. Então, foi 1, 2, 3. 3 horas. Vezes a altura. A altura é 120. Então, vai ficar como? 60 vezes 2, 120. Mais 3 vezes 120, ao total, deu quanto? 480 quilômetros, tá? Se deu 480 quilômetros, então quer dizer que 480 dividido por 6, por que 6, professora? Ué, de 10 a 16 vai dar 6. Lembra que falamos? É a base vezes a altura dividido pelo tempo, tá? Que eu quero achar o quê? A velocidade. Primeiro você achou a distância. Então, a distância é a base vezes a altura, tá? É a área. E dividido por quê? Por ΔT, que nesse caso eu estou falando sobre velocidade média. Então, ficou 480 dividido por o total de horas, que é igual a 6. A resposta, 80 km por hora. Muito bem? Então, espero que vocês tenham entendido toda a matéria. Depois vou passar umas atividades para que vocês fiquem maravilhosamente bem nessa matéria. Eu coloquei aí uma coisa muito interessante, que depois vocês vão dar uma lidinha, tá? O tema é a veia da física ou seria física na veia? Então, vamos ler isso aí, vamos rir um pouquinho, né? Então, tá bom, gente? Então, obrigada, espero que vocês tenham entendido legal a matéria. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.